Sou Moacir Tio, engenheiro em segurança do trabalho, e hoje irei gravar um vídeo falando como o cuidado ativo pode contribuir no fortalecimento da cultura de segurança e na conscientização do colaborador para a prática do comportamento seguro. Na segurança do trabalho, atualmente, cada vez mais se faz necessário compartilhar a responsabilidade da prevenção de acidentes, da construção de um ambiente seguro, do fortalecimento da cultura de segurança. Quando eu falo sobre compartilhar a responsabilidade, não estou querendo tirar o papel que a empresa tem, a responsabilidade que a empresa tem com a segurança do trabalho. Mas sim, se faz necessário que não só a empresa, mas também os colaboradores entendam o seu papel dentro desse universo da segurança do trabalho. Cada um tem que assumir o seu papel dentro do seu quadrado, né? Ou dentro do seu limite de responsabilidade, do seu limite de ação. Cada um tem um papel fundamental. E quando cada um cumpre o seu papel, quando cada um faz a parte que lhe é designada, o resultado é muito melhor, né? Porque não só existe a prevenção ou a diminuição do número de acidentes, mas também o ambiente ele se torna mais seguro, o ambiente se torna melhor para trabalhar, porque todos estão indo na mesma direção. E isso é perceptível, né? Quando você vai num ambiente, numa empresa, onde a segurança é valorizada na prática, você consegue sentir isso estando lá, né? Ao andar pelo ambiente, você já consegue sentir que aquele ambiente as pessoas trabalham com segurança. Quando nós falamos de dividir ou de compartilhar a responsabilidade, o único risco que nós temos, né, é que por vezes a empresa ela deixa de fazer o seu papel, esperando que o colaborador faça. Quando eu falo empresa, eu estou falando da liderança em si. E por vezes a liderança, esses líderes, tendem a deixar que a área de segurança do trabalho ou os colaboradores façam toda a parte da segurança, né? Muitas vezes os profissionais de segurança do trabalho são responsabilizados pelos resultados de segurança, né? Só eles são responsabilizados. Só eles são principalmente responsabilizados quando algo dá errado, né? E isso não é saudável. Isso não agrega no processo de segurança do trabalho. Eu já disse em outros vídeos, né? O fato de ter 0 acidentes não quer dizer que está tudo bem, né? E o fato de ter um acidente não quer dizer que está tudo mal. Assim como 0 acidentes não é um resultado somente da segurança, quando temos acidentes também não é culpa somente da segurança, né? E a palavra culpa nem deve ser utilizada no vocabulário da segurança do trabalho. Existe uma soma de fatores que levam as ocorrências virem a acontecer. Então, o papel da empresa, né, nesse processo de construção da segurança, do fortalecimento da cultura, é dar condições adequadas de trabalho, né? Condições, layout físico, layout de maquinários, um ambiente adequado para que o trabalho possa ser realizado. Também determinar, né, processos seguros no meio produtivo. Os acidentes eles acontecem muitas vezes por falhas de processos, não só na questão do risco inerente do equipamento, né? Mas das mudanças de processos que acontecem no dia a dia e que acabam gerando situações inesperadas para o colaborador e, por vezes, o acidente. Também é papel da empresa capacitar os colaboradores, prover momentos de capacitação para que o colaborador possa estar mais preparado para realizar seu trabalho de maneira segura, de maneira correta e de maneira segura. A empresa também tem o papel de prover equipamentos adequados para que o trabalho seja realizado. Por vezes nós encontramos na área colaboradores trabalhando com equipamentos inadequados. E por muitas vezes, a própria empresa deixa de fornecer o equipamento adequado e o colaborador tem que assumir o risco de trabalhar com o equipamento, uma ferramenta inadequada para realizar o trabalho, né? E aí, como dá certo, né? Enquanto está dando certo, está tudo bem. Mas a hora que gera um acidente, aí o colaborador acaba sendo responsável por esse acidente, né? Também, algo básico, a empresa é responsável por fornecer os equipamentos de proteção individual para que o colaborador possa trabalhar de maneira protegida de alguns riscos inerentes ao seu trabalho. Também, a empresa deve orientar, né, os colaboradores
sobre as atividades, sobre os perigos e os riscos que tem naquela atividade, bem como acompanhar a execução daquela atividade, né? Dia a dia, estar monitorando, orientando, observando o colaborador para que ele possa trabalhar de maneira segura. Então essas são algumas, né, das responsabilidades que a empresa tem no dia a dia da segurança do trabalho, para promover um ambiente de trabalho adequado, um ambiente de trabalho onde as tarefas possam ser realizadas de modo a não gerar nenhum tipo de acidente. E os funcionários também têm a sua responsabilidade, né? Primeiramente, eles têm que entender, conhecer a sua tarefa, né? Conhecer quais são as práticas corretas, tanto produtivas quanto de segurança daquela tarefa e aplicar aquelas práticas, né? O colaborador, ele tem que participar dos treinamentos, das capacitações, dos diálogos da empresa, né? Absorver aquele conhecimento e colocar em prática. O colaborador também tem que utilizar corretamente tanto as ferramentas que lhes são dadas para trabalhar, bem como os equipamentos de proteção individual que são fornecidos a ele para que o trabalho seja realizado de maneira mais segura. O colaborador também ele tem que observar as condições inseguras do ambiente, né? Ou as práticas inseguras que estão acontecendo no ambiente, as mudanças do ambiente que às vezes acontecem e reportar essas condições. O colaborador ele tem que cuidar de si mesmo, né? Esse é o papel do colaborador. Ele tem que estar preparado para trabalhar diariamente, né? Eu sempre digo que quando nós assinamos um contrato de trabalho, um contrato é um acordo de duas partes, né? A empresa se responsabiliza em nos pagar os direitos, em um ambiente, enfim, todos os deveres da empresa. E nós, colaboradores, nós trabalhadores, nós também temos nosso papel nesse acordo, né? Nesse contrato. Nós temos que estar aptos para trabalhar, nós temos que estar saudáveis para trabalhar. E esse é o papel do colaborador, né? Cuidar de si mesmo, né? Tanto na parte física, na parte emocional, mental, para que possa desenvolver seu trabalho da melhor maneira. E dentro desse processo da construção da segurança do trabalho, da fortalecimento da cultura, existe uma prática, né, que chama-se cuidado ativo. O que é o cuidado ativo? A definição do cuidado ativo é cuidar de si mesmo, cuidar do outro e se deixar cuidar. Então, o cuidado ativo, quando aplicado, quando praticado, ele gera muitos resultados positivos. Porque a segurança do trabalho, quando falamos em prevenção, né, nós falamos de cuidar. Então, o cuidar, né, estar atento, estar preocupado, estar agindo em prol da segurança, do bem-estar de uma pessoa, é o que gera, né, o que resulta em zero acidentes. Não só estabelecer normas, não só fiscalizar, mas a ação do cuidar. Esse conceito é que gera o resultado do zero acidente. Então, essa prática do cuidado ativo, quando aplicado corretamente, ela pode trazer muitos resultados positivos, né? É um princípio que gera realmente uma mudança do ambiente de trabalho e também uma mudança nas pessoas que trabalham naquele ambiente. Afinal, quem faz o ambiente são as pessoas. Por vezes, quando as pessoas são obrigadas a fazer algo, né, mesmo que recebendo por isso, nem sempre a pessoa quer fazer ou faz de boa vontade, faz de bom grado. Mas olhem o serviço voluntário, né? Dificilmente, em um ambiente onde as pessoas estão servindo voluntariamente, as pessoas estão tristes, estão nervosas, com cara fechada. Elas estão sorrindo, porque elas estão cuidando, estão servindo. E é esse o princípio, essa é a maneira de aplicar o cuidado ativo. É algo que deve acontecer voluntariamente, né? Então, nós temos que ensinar os colaboradores a fazer isso, a importância disso. Então, o cuidado ativo, ele é dividido em três partes, né? Cuidar de si mesmo, cuidar do outro e se deixar cuidar. O cuidar de si mesmo consiste no colaborador entender da autorresponsabilidade que ele tem com ele mesmo, com a sua própria vida. Eu acredito muito que o colaborador ele tem um papel fundamental na sua própria segurança. No dia a dia, nós temos que dar a ele o entendimento desse papel, para que ele não fique esperando somente que a empresa faça a segurança por ele, né? Então, mostrar a ele que ele deve cuidar dele mesmo, porque
é a própria vida dele, a própria saúde dele que está sendo preservada naquele momento. Por isso que é importante mostrar a ele a importância dele se cuidar, né? E dar a ele a responsabilidade, as ações que cabem a ele mesmo fazer para que ele possa voltar para casa bem, né? Então, utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Colocar em prática as teorias que lhe foram passadas, seja nas capacitações, seja nos diálogos de segurança, seja em procedimentos. Ele tem sim a obrigação de colocar em prática, praticar a atenção no trabalho, respeitar os limites que lhe são impostos, sejam por placas, sejam por faixas de sinalização. Ele tem que respeitar esses limites, identificando, né, os perigos e analisando os riscos do seu trabalho. O colaborador tem que ser ensinado a fazer isso, né? Afinal, ele está a todo momento ali diante de uma situação e não há, em empresa alguma, o número de profissionais de segurança igual ao número de colaboradores, ou seja, nunca haverá em todos os momentos um profissional de segurança do trabalho do lado do colaborador. Por isso que ele precisa também entender do seu papel na identificação de perigos e da avaliação de riscos, né? Então, esses são algumas ações dentro do cuidar de si mesmo que o colaborador tem que praticar, tem que entender e praticar. E o que seria o cuidar do outro, né? Cuidar do outro é quando o colaborador faz aquilo que lhe é designado no cuidar de si mesmo e também ele replica essas ações cuidando do outro colaborador, que por vezes talvez não tenha entendido a importância de cuidar de si mesmo. Então, eu vou cuidar de mim mesmo e cuidar daquele que por vezes não fez aquilo que deveria fazer. Então, cuidar do outro seria orientar, né, das obrigações que cada colaborador tem, né, sempre com respeito, sempre com empatia, sempre buscando preservar a vida do colaborador e não apontar erros no intuito de prejudicá-lo. Identificar condições do ambiente e reportar à liderança é também uma maneira de cuidar do outro, né? Por vezes, nem é o próprio colaborador que trabalha naquele local, mas ao passar por um local, identificar uma condição que possa ser perigosa, gerar um acidente, ele tem que reportar, né? A empresa, tendo ou não ferramentas para isso, o colaborador precisa reportar, porque essa é a ação que pode prevenir muitos acidentes. Manter o ambiente sempre limpo e organizado, né, também é cuidar do outro. Por vezes, o colaborador, na pressa de ir embora, né, acabam deixando ferramentas e equipamentos desorganizados, acabam deixando a área suja, e isso gera acidentes também. Então, deixar um ambiente organizado, limpo, também é cuidar do outro. Outra maneira de cuidar do outro é ser exemplo, né? Quando você está fazendo o correto, né, outras pessoas estão observando. Muitas vezes os novatos estão observando. E até aqueles que trabalham mais tempo também observam. E quando vem uma pessoa fazendo certo, né, quando vem 2, 3, 4, 5, 10 pessoas fazendo certo, isso acaba contagiando os demais colaboradores. O ser humano, ele é moldável, né? Ele acaba se moldando ao ambiente que ele trabalha. Então, quanto mais pessoas fizerem o correto, maior a chance daquele que faz errado mudar o seu conceito, né, e começar a praticar o que é certo. Por isso a importância dos próprios colaboradores serem exemplos para os demais. E o outro princípio do cuidado ativo é o se deixar cuidar, né? Se deixar cuidar é quando o colaborador está aberto, né, a ouvir as orientações para que ele possa melhorar o seu trabalho. Esse talvez seja um dos maiores desafios da segurança do trabalho, a questão da abordagem, né? Tanto do profissional de segurança que, por vezes, não se prepara para fazer uma abordagem, quanto o colaborador estar receptivo a ser abordado, né? Então, um ambiente onde o colaborador ou os colaboradores estão abertos a receberem uma abordagem de segurança é importante, né? E ele está se deixando cuidar naquele momento. E esse ambiente, né, de se deixar cuidar, quem constrói também é o profissional de segurança, da maneira como ele faz a abordagem, sempre com respeito, sempre mostrando e ensinando o colaborador o que há de errado naquele momento, qual a prática de errado e como ele pode melhorar aquela prática
para que ele possa ser educado, conscientizado, né? Sempre buscando mostrar ao colaborador a razão e o porquê daquela abordagem. Dessa maneira, você acaba construindo um ambiente de empatia com o colaborador, né? E ele vai estar mais aberto a ouvir no seu dia a dia. Então, se deixar cuidar também requer exercitar a escuta, né? Não só estou no ambiente ouvindo uma capacitação, ouvindo um diálogo, né? Mas absorvendo realmente o que está sendo dito. Então, eu estou me deixando cuidar, né? Estou aberto a aprender algo novo, né? Isso é importante, porque quando eu estou buscando aprender, quando eu me permito aprender, eu estou me permitindo melhorar, né? E esse aprendizado vai gerar para o colaborador mais conhecimento para que ele possa trabalhar de forma segura. E o se deixar cuidar também, o colaborador ele deve ser flexível a mudanças, né? Por quê? Muitas vezes o colaborador faz algo há muito tempo, do jeito que ele acha, do jeito que ele sente que é melhor para ele. E os processos, eles devem ser sempre analisados, buscando as melhorias, né? E as melhorias geram mudanças. E às vezes o colaborador cria uma barreira para essa mudança, mesmo que seja melhor para ele. Então, o colaborador que se deixa cuidar é um colaborador aberto a mudanças, flexível a mudanças. E também cabe a nós, profissionais de segurança, e a empresa como geral, saber promover essa mudança, né? Não deve simplesmente impor, mas mostrar para o colaborador quais os ganhos daquela mudança, como o colaborador será beneficiado por aquela mudança, tanto na produtividade ou na sua segurança, né? Quando o colaborador ele faz parte da mudança, do processo de mudança, quando ele entende como ele pode ser beneficiado com aquela mudança, com certeza ele abraça a mudança, ele apoia, ele ajuda e as coisas funcionam muito melhor, o resultado é muito melhor na prática do dia a dia. Então, como a empresa pode promover o cuidado ativo? A primeira coisa que a empresa tem que fazer é promover pela prática. Um colaborador grato pela empresa que ele trabalha é aquele colaborador que se sente acolhido, que se sente cuidado pela empresa, que ele se sente respeitado pela empresa, valorizado pela empresa, né? Então, quando a empresa, no papel dos seus líderes, eles praticam o cuidar, quando o colaborador se sente cuidado pela empresa, ele vai estar muito mais aberto a cuidar de si mesmo, a cuidar do outro e se deixar cuidar. E a empresa cuidar é muito simples, né? Basta praticar aquelas ações que já falamos nesse vídeo, né? E principalmente estar junto dos colaboradores, estar em campo com eles, conversando com eles, né? Orientando eles. Uma liderança ausente, uma liderança fria para o colaborador. E ele não sente a verdade, ele não sente empatia. E aqueles momentos que a liderança vai a campo para participar de um diálogo ou para fazer uma reunião, o colaborador não vai acreditar tanto naquela liderança, né? Ele sabe que é da boca para fora, né? Ele não sente verdade naquele líder. Por isso é importante, né? Quer promover o cuidado ativo? Cuide, esteja com o colaborador, converse com ele, mostre verdade nas suas palavras, né? Mostre que você realmente está preocupado com ele, né? Tanto nas palavras quanto na prática. Não adianta falar que estou preocupado com você e colocar o colaborador para fazer uma atividade totalmente fora do padrão de segurança. Então, o primeiro passo para a empresa promover ou implementar o conceito do cuidado ativo é implementar a prática do cuidar. Simplesmente isso, não precisa de muito investimento, basta praticar o cuidar, o verdadeiro cuidar. Uma outra ação que a empresa pode aplicar, construir um ambiente de diálogo na empresa. Os colaboradores que sabem que trabalham numa empresa onde o diálogo ele é aceito, as ideias são aceitas, né? A voz dele é ouvida e as ideias são praticadas, são discutidas, né? Onde ele tem essa liberdade para conversar, para se expor, né? Esse é um ambiente que vai gerar cuidado. O colaborador sabe que as coisas que são feitas na empresa são feitas na busca da preservação da vida do colaborador, né? É uma busca sincera, não é simplesmente uma questão de números. E o colaborador com certeza sente isso. Então nós temos que promover um ambiente aberto ao diálogo, tá certo? Quando eu vou falar de cuidar, eu estou construindo um ambiente de cuidar, não simplesmente uma ação de cuidar. Então,
O diálogo, nesse momento, é extremamente importante na construção desse ambiente. Um outro ponto muito importante também é ter programas, né, onde haja a interação entre os colaboradores. Nós sabemos que trabalhar junto nem sempre quer dizer que eles têm um bom relacionamento, né, os colaboradores entre si. Então, quando eu tenho programas onde a prática do programa é realizada entre os colaboradores, ou seja, não somente uma pessoa realizar, mas o resultado depende de uma interação entre eles, isso vai gerando um ambiente de amizade, um ambiente de respeito, onde eles se conhecem cada vez mais, né? Onde eles vão se preocupar um com o outro. Então, fazer ações, fazer programas, desenvolver programas onde a base do programa exige essa interação entre os colaboradores, vai fazer com que eles comecem a cuidar mais uns dos outros, né? Algumas empresas fazem pontuações por setor e dão uma premiação no final do mês. É uma alternativa, né? Pode ser feito dessa maneira também, porque trabalhando em equipe, trabalhando em conjunto, um acaba cuidando do outro. Isso é importante, né? E aí isso vai sendo disseminado entre os demais setores, entre a empresa toda, né? E acaba que eles cuidam uns dos outros, né? Isso é importante, né? Gerar programas, desenvolver programas onde eles possam realmente juntos, né? Construir o resultado sempre na busca da prevenção, né? Ou do zero acidentes. E uma outra ação também muito importante é incentivar a consciência. Nós estamos vivendo num mundo atual onde as pessoas elas não conseguem se respeitar em coisas básicas, né? Onde existe muito conflitos, né? As pessoas não podem nem expor suas ideias que já são criticadas, que já são perseguidas, né? E até às vezes coisas piores acontecem no dia a dia. Então a empresa tem um papel sim de levar conscientização ao colaborador sobre o seu papel de cidadão, né? E quando eu falo papel de cidadão, é da questão do humano mesmo, de cuidar das pessoas, né? Deixar-se cuidar, mas também cuidar das pessoas. Então, nós temos que colocar dentro do nosso diálogo de segurança, ou dos nossos programas, das palestras que são realizadas, até em algum momento dentro das capacitações que são realizadas, o conceito do cuidar um do outro. Porque a prática da segurança gera o cuidar, né? E não só o cuidar de si mesmo é importante, mas também cuidar um do outro. Então, conscientizar, né? Levar a conscientização ao colaborador, independente do que aconteça fora da empresa, dentro da empresa tem que se criar um ambiente colaborativo, participativo, onde todos constroem juntos, né, o resultado da segurança. Quando eu falo de resultado, eu reforço, não estou falando de números, simplesmente numa placa de zero acidentes, mas em um ambiente seguro para o trabalho, né? Onde qualquer colaborador, seja da área administrativa que estiver na produção, seja um visitante que estiver na produção, ele vai ser cuidado, não só pela liderança, não só pelos profissionais de segurança do trabalho, mas por cada colaborador que estiver lá dentro. Existe às vezes um receio dos colaboradores, né, de abordar um líder, né? Esse conceito, esse receio, nós temos que mostrar ao colaborador que ele não deve ter. Seja quem for, ele pode orientar uma pessoa se ela estiver fazendo algo de errado. Então, o princípio do cuidado ativo, ele traz isso, né? Quando nós aplicamos esse conceito, né, do cuidar de si mesmo, cuidar do outro e se deixar cuidar, né, nós transformamos um colaborador numa pessoa que pratica o comportamento adequado, né? E o comportamento dele sempre vai ser seguro, porque ele está sempre preocupado em promover as práticas seguras no ambiente de trabalho. Então, tenho certeza que colocando em prática o que foi colocado nesse vídeo, né, você vai conseguir construir um ambiente melhor, né, um ambiente mais saudável, um ambiente mais seguro, onde cada um cumpre com o seu papel na segurança do trabalho, na prevenção de acidentes, gerando um resultado satisfatório para todos e também para você como profissional de segurança do trabalho.